Lúcifer. Subirei ao trono de Deus. E ali me assentarei. Serei como o Altíssimo. E se... Lúcifer foi expulso. Houve batalha no céu. Um terço do céu. E todos os anjos que se rebelaram com ele são demônios. E esses anjos caídos se tornaram... Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série Sendo Cheio do Espírito, que fala sobre fé e ciência. O título hoje é Quando foi a queda de Satanás? Versus a novela Gênesis da Record. Essa novela que está aí com um grande sucesso. Não estou aqui, pessoal, para poder julgar a novela, a direção. Pelo contrário, eu acho até a intenção muito boa da emissora Record em fazer novelas que retratam, né, a palavra do Senhor, que retratam os caminhos dos profetas, os caminhos de Cristo. Então eu só queria deixar aqui um pouco da minha contribuição para os meus inscritos, para os meus amigos, aqueles que tiveram algumas dúvidas justamente, né, sobre alguns itens. E hoje eu vou falar justamente sobre a queda de Satanás. Como vocês viram no início desse vídeo, um pequeno trecho sobre a queda de Satanás que foi retratada nessa novela. Então hoje nós vamos falar justamente sobre esta queda. Quando será que foi essa queda? Será que foi entre os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis? Fique conosco e saiba mais. Então, pessoal, olha, lá no início da Bíblia, né, no primeiro versículo da Bíblia, fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2 já diz que a terra era sem forma e vazia. Alguns interpretam, né, em várias teorias. Existe a teoria que houve ali, a teoria do hiato, né, ou a teoria do dilúvio de Lúcifer, como foi descrito por esta novela, né, onde a caída dos anjos, ali entre o versículo 1 e 2. Também existe várias teorias, até de dois tipos de queda de Satanás. Vamos ver também pessoas falando sobre uma queda gradativa, que Satanás veio perdendo aos poucos, né, a sua santidade, se é que podemos dizer assim. Agora, a pergunta que eu queria responder para vocês é a seguinte: por que não houve a queda de Satanás entre os versículos 1 e 2? Eu creio que não foi ali o momento da queda de Satanás. Quando eu comecei, né, os vídeos do meu canal, eu até comentei com vocês que eu acreditava na queda de Satanás entre o versículo 1 e 2. Mas como o nosso canal aqui também fala, essa série, né, Sendo Cheio do Espírito, fala justamente sobre fé e ciência, eu quero mostrar para vocês que entre o versículo 1 e 2 não houve a queda de Satanás, não houve, vamos dizer, a destruição dos dinossauros, porque infelizmente, de 1800 para cá,
mais ou menos. Se você pegar, por exemplo, a Dake ou alguns outros tipos de comentários bíblicos, você vai perceber que eles querem um pouco entrar com o evolucionismo dentro da Bíblia. Porque quando se começou a se descobrir ossos de dinossauros, alguns fósseis, né, de ossos, de plantas, começaram a querer diminuir a palavra de Deus. E aí as pessoas começaram a querer colocar o evolucionismo dentro da palavra de Deus. Só que nós temos que entender que a nossa Bíblia não é uma Bíblia de ciência, a nossa Bíblia é inerrante, a nossa Bíblia não precisa ser atualizada. A nossa Bíblia foi escrita, começou a ser escrita por Moisés, e de lá para cá ela nunca precisou de ser mudada, nem um tio nem um jota, conforme Cristo falou. Então, o versículo, né, vamos dizer, o versículo 1 fala que Deus criou os céus e a terra. Nós temos que entender que a Gênesis, ele nos dá uma descrição geral e depois nos dá o detalhamento. A gente vê no capítulo 1 que vê a criação da terra, a criação do homem, e lá no capítulo 2 já tem o detalhamento de como foi a criação do homem. Se você abrir a Bíblia lá no capítulo 2, você começa a perceber como que foi a criação do homem. Então, não quer dizer que nós temos que seguir ao pé da letra. Então, no versículo 1, por exemplo, ele quis mostrar que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 2 ele já começa a te mostrar como que ele criou. E no versículo, por exemplo, você pega uma massa, né? Vamos falar da massa de bolo, que ela é mais popular. Você pega a massa de bolo e você tem ali os ingredientes. Você joga os ingredientes ali, né? Vai misturando os ingredientes, vamos supor, e você tem ali uma forma de uma massa, mas ainda o bolo não ganhou a forma, não ganhou o sabor, não foi assado, não foi decorado. Então, quando Moisés começou ali a escrita no versículo 2, ele fala o seguinte, que a terra era sem forma e vazia. E então, por isso, que nós temos essa questão da forma. A forma não tinha forma, estava vazio, faltava, né, alguns detalhes. E por isso que nos versículos posteriores, Moisés vem descrevendo como foi feito, como foi criado, como foi transformado. Outro detalhe é a respeito do verbo, né? Nós vemos em várias versões que só existe a palavra era sem forma e vazia e estava sem forma e vazia. Em nenhum momento nós vemos que tornou-se. Porque se tivesse a palavra tornou-se, a gente poderia entender que os anjos caíram na terra, a terra foi destruída, conforme essa teoria fala, né? Que criou tudo no 1 e no versículo 2, após a queda de Satanás, destruiu tudo e Deus teve que fazer tudo de novo. Mas o nosso Deus é muito maior que isso. O nosso Deus não necessita. E outro ponto também, que nós estamos falando de anjos. Então, anjos é numa dimensão celestial. Nós somos uma dimensão física. Então, não quer dizer que quando os anjos caíram, deveria haver uma catástrofe, uma destruição, porque eles estão num âmbito espiritual, numa dimensão celestial. Nós estamos num tecido espaço-tempo totalmente diferente dos anjos. Se nós estudarmos lá o original do hebraico, se nós pesquisarmos, nós vamos entender que a palavra realmente era do passado, não que se tornou. E então, nós podemos entender que realmente no início não tinha forma e o Senhor veio dando forma. E quando então, André, aconteceu a queda? Olha, se a gente ir até o versículo 31 do capítulo 1, nós vamos entender que o Senhor estava criando tudo e falando que tudo era bom. E no final de tudo o Senhor fala que tudo era muito bom. Então, se era tudo muito bom, com certeza Satanás ainda não habitava na terra, porque se Satanás estivesse na terra, o Senhor não falaria que era bom. Então, até o versículo 31, tudo era bom. Já a partir do capítulo 3, a gente já começa a ver que Satanás já estava, vamos dizer assim, fazendo as suas artimanhas, as suas armadilhas. No caso de Eva, que comeu ali o fruto que não podia ser comido. E após isso, né, levou para Adão também comer. Então, com certeza a queda de Satanás, ela aconteceu justamente entre o capítulo 1, versículo 31, até o capítulo 3. Então, quando Deus fala que tudo era muito bom, ali no versículo 30 e 31, ele está querendo dizer o quê? Que a terra era maravilhosa, Satanás não estava ali. E quando nós também vamos lá em Isaías 14,
Ezequiel 28, que fala sobre o diabo, e ele estava, né, querendo tomar o trono, querendo se tornar, né, um maior. Se retrata também ao passado, porque existe também algumas teorias de que, a gente não vai prolongar o vídeo, mas existem outras teorias que acontecem no decorrer do tempo, né? E alguns falam que até na época de Jó, Satanás ainda não tinha caído, porque Satanás foi visitar o Senhor no momento em que os seus filhos, né, estavam ali. Mas a palavra também diz que o Senhor falou assim: o que você está fazendo aqui, né, Satanás? Por que você está fazendo aqui? De onde você está vindo? Porque justamente ele já não morava no céu, ele já morava na terra. E ele fala: eu vim da terra, eu ando perambulando pela terra e vendo as coisas. Aí o Senhor falou: viste o meu servo Jó, temente. Então vocês têm que entender que Satanás, ele caiu, né, após, né, a criação do Jardim do Éden, após a criação do homem, principalmente, quando Deus amou o homem de forma a nos formar conforme a semelhança dele. Então, o diabo, né, como nos odeia, nós sabemos disso. Então, se começou ali, né, a queda de Satanás através, né, desta inveja, a vontade de Satanás ser maior que Deus. Então, a novela, pessoal, é uma novela boa, mas é bom você estudar a palavra do Senhor e não se atreter tanto a algumas conjecturas, né, algumas informações. Então, o diabo, ele caiu após o Jardim do Éden, porque Deus viu que tudo era muito bom. E não caiu entre o versículo 1 e 2, porque esta teoria é justamente para tentar inserir o evolucionismo, né, a falsa ciência dentro da Bíblia. E nós sabemos muito bem, que nós já falamos aqui nos nossos vídeos, que o dilúvio, o famoso dilúvio de Lúcifer, né, que eles falam que foi destruído os dinossauros, e essa é uma teoria falsa. E nós já falamos aqui sobre os dinossauros, né, que o que destruíram os dinossauros foi após o dilúvio de Noé, e não o dilúvio de Lúcifer, famosa teoria do hiato, da ruína e da reconstrução. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu joinha, e que Deus continue abençoando a sua vida.